Fala rapaziada, no vídeo de hoje eu quero comentar aqui sobre a fala do Yamal num podcast aí, onde ele disse da vontade dele em ganhar várias bolas de ouro, né, ao decorrer da carreira. Vou comentar disso aqui nesse vídeo, vou comentar também aqui sobre os números dele até essa temporada e algumas previsões para os próximos jogos aí que vão ser bem interessantes, né. Mas antes de tudo, antes de eu começar aqui de fato, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, para que vocês deixem um like nesse vídeo, certo? Para dar aquela força, aquela ajuda e fazer esse canal a crescer. Todo mundo sai ganhando, todo mundo sai feliz, vocês saem com a informação, com o entretenimento ou com raiva, né, de uma opinião que vocês escutarem aqui. E eu sou beneficiado aí futuramente, caso venha a dar certo esse humilde canal, né? Começando aqui, novamente, vou explicar aqui, eu vou estar olhando aqui para a tela aqui de cima, para mim ler a notícia, tá? Vou comentar aqui para vocês, para mim dar uma olhada nos números e no calendário também do Barcelona, né? Aqui a notícia começa o seguinte: Yamal diz que vai buscar o recorde de bolas de ouro na carreira. E para a fala dele, ele diz o seguinte: não sonho em ter uma bola de ouro, sonho em ter muitas. Acredito que sou um jogador que tem capacidade para isso e que se eu não conseguir, será porque eu não fiz as coisas bem ou porque eu não quis. Referente a essa fala aqui, eu concordo em partes. Não, na verdade, eu concordo com tudo, porque eu também acho que ele é um jogador que ele tem um potencial assustador. E, cara, basta ver o que ele faz aí desde os 16 anos, né? Ganhou uma, uma Eurocopa sendo protagonista ali na semifinal, na semi e final, com 16 anos, tinha acabado de fazer 17, na verdade, né? A temporada dele com 17 anos foi o que foi. Vocês viram na temporada passada o que ele fez contra a Inter de Milão, o que ele fez contra o Real Madrid. Então, acredito que potencial ele já mostrou que ele pode vir a se tornar no futuro, né? E eu compartilho dessa mesma opinião, eu já tinha essa opinião, eu já falava aí com quem eu conversava sobre futebol, eu já falava que se esse moleque manter a mente dele assim focada em cuidar do corpo, ter essa mentalidade comum assim, profissional mesmo, de um atleta querer se cuidar, de ter a mente focada para a temporada. Enquanto você tá na temporada, você tem que ir se cuidando, não pode ter distrações ou coisas que vão te prejudicar, extracampo delicado também. E eu falava isso, que se ele manter a mente no lugar, esse profissionalismo, e também não tiver nenhuma lesão grave, lesão assim que abaixe o nível dele, assim, né? Por exemplo, um LCA, que normalmente a maioria dos atletas que tem essa lesão, é muito difícil eles conseguirem retornar ao nível que eles jogavam antes. Por exemplo, aí a gente tá vendo o caso do Neymar, que tá tentando retomar a boa forma física, o ritmo até hoje. Infelizmente ainda tem muitas mini lesões assim por conta do tempo parado, lesão muscular que prejudicam o atleta nesse momento. Então é isso, se ele não vir a ter uma grande lesão e ele manter a cabeça no lugar, até o momento ele já se mostra muito profissional com o trabalho dele. Claro que aí no tempo que ele estava de férias, teve algumas polêmicas, mas é aquilo, o cara tava de férias, ele já entregou durante a temporada toda e as férias dele é pra isso, não pra gerar polêmica, mas é pra ele curtir, pra ele fazer as coisas que ele gosta, entendeu? Ao decorrer da temporada, ele mostrou muito profissionalismo. Quando começou o primeiro dia de treino do Barcelona, ele já foi o primeiro a chegar no treino, mesmo de uma noite virada aí, ele foi o primeiro a chegar lá. Então é um menino que mostra muito comprometimento até aqui. Até aqui na carreira, ele tem uma mentalidade muito boa, muito forte, e principalmente ele tem uma confiança, cara, que eu admiro muito, que me lembra, assim, até um Romário, o jeito dele falar, o jeito dele chamar a responsa. E eu acho bom isso, eu admiro isso daí num jogador que fala e faz. Isso daí é raro de ver, ainda mais nesses tempos aí de cancelamento, de Twitter. O pessoal gosta de ser mais politicamente correto. Não que não deva ser, né? Mas também é legal ver esse cara mais marrento, esse cara que fala e faz. É bem legal ter um cara desse perfil no futebol hoje em dia, né? E é isso, eu acredito que nos próximos anos aí, se ele manter essa boa forma física aí e manter a mente, esse profissionalismo que ele tem com tão pouca idade, eu acredito que ele vai sim brigar ali no top 2 bola de ouro todos os anos, cara, porque parando pra pensar quais nomes a gente consegue ver disputando com ele nesses cenários, eu acredito que o Rafinha, mesmo ele tendo feito a temporada da vida dele, da carreira dele, que foi muito impressionante, mais de 60 participações em gols,
É impressionante a temporada que o Rafinha fez, mas eu acho que ele não vai voltar a ter esses números. Até porque ele já é um cara assim que já tá indo pros seus 30 anos. Claro que isso não interfere muito, um atleta de 30 anos, ele tá considerado no seu auge físico, mas eu acho que o Rafinha não vai voltar a ter essa temporada, porque justamente o protagonismo agora vai passar pro Lamine Yamal. E, bom, a temporada do Rafinha, eu acredito que ele não vai voltar a ter temporadas mais como essa que ele teve, porque justamente cada ano que se passar, cada período que se passar, a responsabilidade, a confiança vai cair mais sobre o Lamine Yamal. Já é o camisa 10 do Barcelona, então por isso que o Rafinha eu acho que não entra mais nessa disputa. O Dembélé também é outro caso que ele teve a temporada da vida dele, mas eu não acho que o PSG agora vai vir para disputar uma Champions novamente. Mesmo o PSG, eu acho com certeza vai continuar dominando a França lá, isso é óbvio, né? O Dembélé vai continuar tendo números muito bons, porém a Champions vai ser o divisor de águas, né, nessas disputas. E como eu acho que vai ser para essa bola de ouro agora, dia 22 de setembro, eu acredito que o Dembélé vai ganhar. Eu preferia que o Lamine Yamal ganhasse, justamente porque, além do critério coletivo individual, eu gostaria muito que tivesse o critério do encantamento, né, da plasticidade do jogador. Eu acho que isso que dá a graça no futebol. Eu acho que isso que faz muitos torcedores do Barcelona irem aos jogos assistir o Lamine Yamal, justamente por conta dessa criatividade. O futebol raiz ali, o futebol bonito, né, o joga bonito, né. Por isso que eu acho que o Dembélé não vai vir para disputar novamente, justamente porque eu acho que o PSG deu uma caída de nível e eu não acho que ele vai vir para ganhar uma Champions novamente. Bom, tem o Mbappé, que eu acho que a disputa ferrenha dos próximos anos aí vai se dar com o Mbappé e Haaland, cara, que é os grandes nomes que tem aí. Vini Júnior pode vir a ser também, entrar nessa disputa, mas com o Mbappé no time, com protagonismo, eu acho muito difícil. Então acho que os nomes que vão brigar aí com o Lamine Yamal nos próximos anos, por bons anos, eu acredito que vai ser Mbappé e Haaland, é os dois nomes assim que em questão de números e títulos é os que mais vão se aproximar ali. Pode vir ali um Harry Kane por mais 2 aninhos aí, eu acho que o Harry Kane consegue entrar nessa disputa também. Agora, vamos para os números do Yamal, né? Eu já disse aqui o que eu acho, né? Acredito que ele vai sim, ele tem sim esse potencial de ganhar mais de uma bola de ouro ao decorrer da carreira, e eu acho que vai, viu? Eu acredito que ele já merecia ganhar essa, que vai ter nesse mês ainda, mas acredito que o Dembélé vai estar levando essa, mas nos próximos anos eu acho que o Lamine Yamal vai vir mordendo, tá? Nessa temporada, somando clube e seleção, o Lamine Yamal ele tem 5 jogos, 6 assistências e 2 gols, totalizando 8 participações diretas em gols em apenas 5 jogos, né? É realmente impressionante esse começo de temporada dele aí. Ele começou a temporada dele aí com números avassaladores, né? Pô, 5 jogos, o cara já tem 8 participações em gols. E detalhe que ele tem 6 assistências, cara. Isso que é o mais impressionante, a capacidade criativa, o 1 contra 1 dele com tão pouca idade. E o principal, o nível de playmaker que ele é. Ele já é um playmaker de elite do futebol mundial hoje. Ele é um cara assim, cara, que ele tem uma facilidade de criar jogadas, de criar grandes chances para gol, que é impressionante, cara. Isso é um primor, assim, técnico que ele tem, uma capacidade de enxergar o jogo muito interessante. E por isso que eu coloco tantas expectativas no Lamine Yamal, porque com 18 anos ele já demonstra essa maturidade, esse nível de jogo tão alto, cara, que é aquilo, ele não precisaria nem melhorar mais na carreira dele. Se ele mantesse esse nível pro resto da carreira dele, e só refinando a técnica dele, ele já seria o melhor jogador do mundo por muitos anos, porque é aquilo. Se ele parasse de evoluir agora e só começasse a refinar passe, chute, cruzamento, falta, pênalti, melhorar o físico dele, cara, ele ia ser o melhor do mundo por muitos anos, pra vocês terem noção. Por isso que quando eu imagino que ele tem potencial ainda para atingir, eu fico assustado, porque com 18 anos não tá com o físico nem de longe formado, né? Normalmente aí até os 22, 21 anos a gente desenvolve essa parte física, a parte mental até os 25. Por isso que eu fico tão abismado com um jogador tão novo, um jogador tão novo demonstrar esse nível físico e técnico, cara. É impressionante.
Essa temporada, comparada com a temporada passada em nível físico, ele já demonstrou um ganho, uma evolução muito grande. Teve um ganho de massa muscular muito bom. Teve um ganho de altura, que para a posição dele eu acho que isso não vai beneficiar muito ele. Mas até agora não está sendo um problema, né? Por conta do centro de gravidade do jogador. Isso influencia muito. Quem sofreu com isso na carreira também, além de uma lesão no joelho, foi o próprio Cristiano Ronaldo. E quando ele era mais novinho, ele era liso, né? Vocês podem ver aí no tempo de esporte em Manchester United que ele era embaçado, o bicho era liso demais. E ao decorrer, quando ele foi crescendo mais um pouquinho, né? Chegou aos 1,87 de altura, o centro de gravidade vai mudando, ele vai ficando um jogador um pouco mais pesado, né? Mesmo ele sendo um dos mais rápidos, né, da época dele, mas ele ia ficando mais pesado, ele já não tinha tanta agilidade que ele tinha. Por isso que ser tão alto para pontas não é algo muito bom, né? Mas para ele até agora ele tá lidando muito bem com isso. E é impressionante, né, cara? O Lamine Yamal, eu tenho muita fé nesse menino aí, porque é muito legal ter alguém que com essas capacidades para você assistir, tá ligado? Por exemplo, a gente que acompanhou Cristiano Ronaldo e Messi, assim, a régua ficou muito alta, entendeu? Aí quando passou a era deles, quando os dois saíram da Europa, a gente passou a ver o Vini aí concorrendo por uma temporada de Bola de Ouro, que na minha opinião tinha que ter ganho a Bola de Ouro, mas com um número simples comparado ao que Cristiano Ronaldo e Messi entregavam. Por isso que dá essa quebra, esse choque muito grande. Por isso que quando eu vejo um cara assim que pode alcançar o nível desses gênios do futebol, eu fico empolgado assim, porque é um cara que dá gosto de assistir, é um cara que todo jogo ele vai fazer alguma coisa diferente, ele vai fazer alguma coisa nova, né? Por isso que agora, domingo, ele vai ter um jogo contra o Valência, né? Essa virada aqui foi interessante, né? Gostei aqui, puxei um ganchinho aqui legal, né? Agora, Barcelona, nesse domingo, né, não vamos, né, só deixar claro aqui que todas as informações que eu falei nesse vídeo eu vou estar deixando na tela para vocês. A notícia ali do Yamal sobre a Bola de Ouro, a fala dele, os números dele nessa temporada e o calendário do Barcelona, que vou estar deixando aqui também. Próximo jogo do Barcelona nesse domingo contra o Valência, né? Valência, que é um timinho aí chato, né? Mas o Barcelona vai estar jogando em casa com o mando do campo, torcida ali apoiando. Próximo jogo na estreia da Champions League contra o Newcastle, um confronto muito interessante. Ou seja, dois times bem fortinhos até. O Valência, é claro, não é do nível do Newcastle, porém é um time que enche o saco na La Liga, né? O time é uma pedra no sapato aí dos grandes, né? E próximo jogo, Newcastle aí contra Barcelona, vai ser um jogo muito bom de assistir. Eu quero muito estar assistindo esse jogo. Depois teremos Barcelona contra Getafe, Barcelona contra Real Oviedo, Barcelona contra Real Sociedad no dia 28 e no dia 1 teremos Barcelona contra PSG. Logo após, Sevilha, Girona e Olympiacos, Real Madrid. É uma sequência muito interessante de jogos aí. Infelizmente ali no dia 5, dia 5 ou 10, eu não lembro direito, do mês que vem, de outubro, vai ter a pausa da data FIFA. Isso vai dar aquela quebrada, aquela baixada no nível, né? Porque essas pausas de data FIFA é muito chata, cara, porque é aquilo, por exemplo, um cara joga um jogo hoje na sexta, o jogo da seleção vai ser só lá na quarta, tá ligado? Então ele fica esse tempo todo treinando pra jogar lá só lá na quarta-feira. Essa pausa assim entre os jogos e a pausa quando acaba a data FIFA pra voltar aos jogos também é muito chata, cara. É uns 5, 6 dias esperando pra ter jogo. Então, assim, data FIFA sou meio contra, assim. Tem um formato aí que eu acho que seria interessante, que eu vi outros influenciadores aí, outros influenciadores não, porque eu não sou influenciador, né? Mas alguns jornalistas e influenciadores aí, torcedores, dizendo um formato que seria muito interessante e que encaixaria muito bem no calendário da UEFA, da FIFA aí. E eu posso vir trazer um vídeo aqui falando desse formato aí que sugeriram e que eu acho que é um formato que daria muito certo. Deixem nos comentários aí se vocês gostariam de um vídeo assim, de eu falando desse formato, de um formato novo a ser implementado para jogar a data FIFA, né? E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, certo? Espero que vocês tenham recebido informações novas, que vocês tenham saído desse vídeo um pouco mais
um pouco menos ignorantes aí, que vocês têm um assunto para conversar com alguém aí, que um hater do Yamal, você já tem alguns pontos para mostrar o porquê não deve ser tão hater dele, porque o menino joga bola, o menino entrega, certo? O vídeo de hoje foi esse. Deixem o like de vocês nesse vídeo, se inscrevam no canal para dar aquela força. Deixem nos seus comentários aí algum assunto que vocês acharam, que vocês concordam, discordam. Lembrando que eu não tô aqui para ser o dono do debate, mas eu gostaria de fazer parte dele, né? E é isso, o vídeo de hoje foi esse, rapaziada. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até uma próxima.